Você sabe realmente o quanto esse vilão é inteligente, ou mesmo que ele já derrotou o Batman sem poderes? Fala galera, aqui é o Nero, e pro vídeo de hoje, escolhi um dos vilões mais interessantes e competentes do Batman, que é muito mais do que o cara que peitou o morcego de Gotham sem medo, então vamos ver os feitos do Bane. Na realidade, pouco se sabe a respeito do homem que viria a ser chamado de Bane, não sabemos quem era sua mãe nem seu nome civil. Só o que se sabe é que o Bane era filho de um revolucionário, de um país fictício do Caribe que sofria com instabilidade política. O pai do Bane conseguiu escapar da prisão, só que o garoto ficou, e acabou cumprindo a sentença do pai. Então o Bane cresceu desde a infância numa das penitenciárias mais tensas do mundo. Enquanto crescia, o jovem acabou nutrindo ódio pelo mundo, e entendendo que para sobreviver precisava ficar mais forte em corpo e mente, Bane se exercitou muito, ao mesmo tempo que estudava com afinco os livros da biblioteca da prisão, se tornando um indivíduo extremamente inteligente com um físico no auge da capacidade humana. E antes de finalmente sair da penitenciária, testes foram feitos com os prisioneiros, experimentos esses que envolviam um superesteroide chamado Veneno, e o Bane foi o único que sobreviveu ao procedimento, ganhando uma condição aprimorada sempre que usasse esse esteroide. Quando fugiu da prisão, ele acreditava que merecia controlar aqueles que considerava fracos, que na sua visão seriam pessoas que não suportariam a punição de vida que ele passou, e para provar sua dominância sobre o mundo, foi até Gotham City na intenção de controlar a cidade corrupta, mas sua jornada o colocou em rota de colisão com o Batman. Desde então, temos um dos vilões mais emblemáticos e imponentes do Homem-Morcego. O Bane não é só um cara forte, ele é astuto, ardiloso, cruel, impiedoso e controlador. Várias vezes ele criou cultos à sua personalidade, e por mais que às vezes ele demonstre lampejos muito breves de humanidade, nada disso diminui sua ameaça e perigo. Agora que sabemos quem é, vamos ao que pode fazer. Só um lembrete, que é o fato dos poderes do Bane serem temporários, porque ele só tem uma condição aprimorada enquanto faz uso do esteroide. Do contrário, ele é um ser humano no auge do condicionamento no mesmo nível do Batman ou um pouco acima, e vou detalhar quais momentos ele tá ou não usando o suco, digo, o veneno. Começando pelo que torna ele famoso, vamos ver sua força. Usando o esteroide, o vilão ganha uma super força considerável. Seres humanos normais são completamente dominados como se fossem bonecos, além de que o Bane consegue erguer grandes pedaços de concreto, e mais de uma vez ele arrombou portas de metal reforçado com as próprias mãos. Até numa vez que ele lutou contra demônios, que tinham algum grau de vantagem física contra humanos, eram arremessados e esmagados pelo personagem, e o próprio Batman já acabou subjugado pela força do Bane. O herói até resiste, mas acaba dominado. E mesmo que não possa dar saltos como o Hulk, o vilão provou que pode saltar em alturas notáveis, tendo alcançado o Batman num farol com um único pulo. Agora, como feitos maiores, o Bane usou uma viga de metal maior que ele para lutar contra o Homem-Morcego, e ainda golpeou o herói com um letreiro gigante, e rompeu um construto de gelo que o mantinha preso, isso porque foi afirmado que esse pedaço de gelo fazia uma pressão de 2.737 libras cúbicas. E por último, ele já ergueu um container acima da cabeça e o jogou contra alguns atiradores. Não foi um arremesso, mas não deixa de ser impressionante. Na durabilidade, o negócio continua sinistro. Mesmo quando não tá usando o esteroide, o Bane ainda é resistente como uma parede. Ele não demonstrou nenhuma reação além de raiva quando quebraram um taco de beisebol na sua cabeça, fora que mais de uma vez o vilão foi arremessado contra construções de concreto e tijolos, e isso até incomodou, mas não tirou ele de combate. Agora, usando o veneno, Bane fica mais difícil de machucar. Lâminas provaram que perfuram apenas parcialmente sua pele. Conseguiu segurar uma espada flamejante sem queimaduras graves. Suportou uma descarga elétrica do Batman mesmo quando ambos estavam num pequeno rio. E até mesmo quando o ácido foi jogado no seu rosto ele não demonstrou desconforto. Na verdade, uma vez ele lutava num vagão de trem que descarrilhou, e o vagão colidiu com um prédio em alta velocidade. Mas mesmo ficando um pouco abatido pelo acidente, o vilão saiu vivo dessa. E como um feito maior, o Bane ainda aguentou alguns golpes do Batman numa ocasião que o herói tinha temporariamente os poderes do Superman, e aqui o vilão até fica com algumas lesões mas continua consciente e querendo brigar. Na resistência de se cansar, aparentemente fazendo uso do esteroide, ele lutou contra outros inimigos do Batman por cerca de 9 horas e meia. Não foi uma tarefa fácil e o personagem aparenta estar desgastado, mas não parece que vai cair no chão pela exaustão. E na resiliência mental, uma vez ele foi atrás do Jonathan Crane, o espantalho, e até invadiu a cela blindada dele, mas o espantalho imediatamente soltou sua toxina do medo no Bane, que lentamente ficou atordoado enquanto o Crane o provocava arrogantemente sobre o gás liberado dar pesadelos. Nisso, o Bane inesperadamente volta ao normal e diz que não tem pesadelos, mas é ele que dá pesadelos, e só Deus sabe o que aconteceu com o espantalho depois disso. Na velocidade, ele se garante. O vilão é mais forte e resistente do que rápido, mas ainda é bem ágil sem o veneno. Durante uma luta contra o Capuz Vermelho, ele usou o Jason como escudo para se proteger dos batarangues do Robin, e também pegou esse mesmo objeto assim que foi arremessado.
Já usando o esteroide, Bane evitou um tiro de espingarda numa distância bem curta, pegou a mulher gato pela perna imediatamente após ela ter acertado um chute nele, e atropelou 3 guardas de vigia antes que eles pudessem reagir. Na inteligência, esse é um dos seus maiores triunfos. Bane se educou sozinho enquanto estudava os livros da biblioteca da prisão que cresceu, e provou ser um indivíduo muito inteligente, demonstrando um senso estratégico, analítico e dedutivo extremamente aguçados, além de que nas suas próprias palavras, ele tem memória fotográfica. Quando o vilão conheceu o Hazal Gu, o Bane descreveu detalhadamente um movimento específico de xadrez, e quando o Rai se mostrou interessado nisso, o Bane afirmou que nunca tinha jogado xadrez, só estudado suas jogadas, e logo no dia seguinte, os dois já jogavam uma partida. O próprio Hazal Gu, um estrategista com séculos de experiência, afirma que o Bane foi um dos poucos que já venceu ele no xadrez. Nesse mesmo período, a Talia al Ghul, filha do Rais, já conversou com seu pai na frente do Bane em pelo menos 3 línguas diferentes, sendo elas o persa tradicional, persa afegão e urdu, e o vilão mostrou mais tarde que entendeu cada palavra, pois aprendeu esses idiomas sozinho até sua adolescência. Numa vez que seguia o Batman, o Bane soube que ele sentia dor só pela forma que o herói andava, enquanto seus capangas não notaram a diferença, e só de olhar o morcego na sua forma civil, o vilão soube que o Batman era Bruce Wayne, provavelmente pelas feições do rosto e pela linguagem corporal. Ele ainda invadiu a mansão Wayne, conseguindo hackear os sistemas que trancavam as portas e driblando as câmeras de segurança e sensores de movimento. E por último, o Bane mostrou instrução em química, biologia, bioquímica e engenharia o bastante para criar uma versão melhor do mesmo esteroide que lhe dá poderes. Ele só precisou da assistência de um químico para dar retoques finais, e esse mesmo químico elogiou o conhecimento dele. No combate, aqui ele brilha. O vilão é extremamente competente na hora da porrada, não é questão dele ser só forte. O Bane tem muita experiência em combate real e se treinou em artes marciais ao longo dos anos. Ele faz bom uso da sua força, mas tem um estilo de luta técnico, sistemático e brutal, raramente se segurando, e se não finaliza seus oponentes com certeza vai deixá-los gravemente feridos. O Bane já lutou contra vários vilões do Batman que usaram o mesmo esteroide que ele para ficarem mais fortes, sendo que o próprio Bane aparentemente não usava o veneno nessa luta. Aqui, ele enfrentou o Senhor Frio, Espantalho, Crocodilo, Charada, Máscara Negra e Era Venenosa, e conseguiu sair vitorioso. Agora como feitos maiores, o Bane venceu o Capuz Vermelho, mesmo com interferência do Tim Drake, que nessa ocasião era o Robin Vermelho. Aqui até existe o elemento surpresa, já que o vilão pegou os 2 pupilos do Batman sem aviso, só que mesmo com o Drake tentando ajudar o Jason, esse último acabou neutralizado pelo Bane, que não tinha poderes nesse momento. Além disso, ele ainda lutou contra o próprio Hazal Gu num duelo, e o Bane também sem poderes até soube se defender com a espada que empunhava, mas acabou vencido pela maior experiência do seu oponente. Acompanhar o ritmo do Hazal Gu não é para qualquer um. E por último, o personagem tem seus confrontos com o próprio Batman. O mais famoso deles foi quando o vilão, usando seu esteroide, fez o Bruce lutar contra vários dos seus outros vilões primeiro, porque daí quando fosse a vez do Bane, o herói já estaria cansado e atordoado das lutas anteriores. E isso funcionou, porque mesmo que o Batman cansado ainda seja um desafio e tenha se mantido firme no começo, eventualmente o cansaço começou a ditar seus movimentos, brecha essa que o vilão explorou ao nível de dar uma surra humilhante no Bruce, e terminou com o Bane vencendo a luta ao quebrar a coluna do Homem-Morcego. E nem adianta dizer que o vilão só vence o Batman se estiver usando o esteroide. Em quadrinhos modernos esses 2 rivais lutaram novamente, e o Bane não usava o veneno. E sim, foi um confronto bem acirrado para ambas as partes, cada um conseguiu ter momentos de vantagem e de acertar mais golpes, e cada um soube reagir de acordo, até que depois de um embate tão intenso, o vilão venceu ao acertar outra vez a coluna do morcego. Não foi uma luta fácil, mas foi vitória legítima. Nas fraquezas, vamos analisar. O único ponto fraco real do personagem é sua dependência do veneno, porque sem ele, o Bane é um cara extremamente bem condicionado mas sem poderes, além de que o efeito do esteroide dura no máximo 12 horas se não for injetado de forma constante. E o pior disso, é que o vilão é realmente viciado no uso do veneno como um dependente químico. Ele fica com sintomas de abstinência quando não usa o esteroide e tentou se livrar desse vício, mas acaba regredindo. E por último, entrando mais como uma limitação, mesmo estando com poderes e se mostrando formidável, o Bane tá muito longe de ser invencível e já foi derrotado pelo Batman na porrada pura. Enfim minha gente, é isso. Vimos como o personagem é muito mais competente e fascinante do que parece, e não deve ser subestimado. O Bane é muito mais do que só o cara que quebrou as costas do Batman. E mesmo que não seja o mais conhecido da galeria de vilões do Morcego de Gotham, na minha opinião, Bane é um dos 3 melhores antagonistas do núcleo inteiro do Batman. Poucos vilões no geral conseguem ser tão ameaçadores, dedicados, inteligentes e simbólicos para um herói. Diria que ele se sai até melhor que o Coringa em alguns aspectos. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!